Olá pessoal, seja muito bem-vindo em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com a Damares Orlandim. Seja muito bem-vinda, Damares. Obrigada, Érica. É um prazer ter a Damares aqui conosco, uma profissional que veio da área da educação e que tem uma bagagem incrível em inclusão. Damares, para que os nossos telespectadores possam te conhecer um pouco mais, conta para o pessoal quem é a Damares. Bom, a Damares teve uma infância numa fazenda, né? Nasci numa fazenda, vim para Itu com 10 anos de idade. Onde você nasceu, Damares? Nasci em Boituva. Boituva. Boituva, uma fazenda de usina de açúcar, Que próximo legal. daqui. E depois veio para Itu? Daí vim para Itu com 10 anos, onde eu estudei, né? Fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio no IBAL, né? Eu não entendi ainda porque que eu fiz um curso técnico em desenho mecânico. Né? Que interessante. Depois, mais para frente, fui, né, perceber o porquê que eu tinha feito esse curso, que eu precisei dele também para uma outra área que eu fui trabalhar. Né? Damares, tem irmãos? Tenho, nós somos em 4 irmãos, né? Tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova do que eu. Que bairro vocês cresceram aqui em Itu, Damares? Nós viemos, quando viemos para Itu, morei no Novo Jardim Alberto Gomes, no início, ficamos 4 anos lá, depois mudei na Rua Luiz Gazola, que é onde eu fiquei, minha mãe mora até hoje. Né? Damares, conta pra gente como é que você entrou na área da educação, como é que foi sua carreira? Fez o IBAL e depois? Então, eu comecei a minha carreira na Gaplan. Com quantos anos? Datilógrafa com 13 anos. 13 né? anos? Super cedo. Que bacana. Né? Fiz um curso de datilografia e acabei indo trabalhar na Gaplan, fiquei lá 5 anos. Você também é da turma da Dona Emília, Dona Plínia? Sim, Dona Plínia foi minha professora de datilografia. Puxa vida. Então, trabalhei na Gaplan durante 5 anos. Né? Daí saí da Gaplan, fiquei 1 ano na Verdez. Né? Nessa época eu fazia um curso de letras, porque eu queria ser secretária executiva. Tá, aí já era graduação? Já era graduação. Tá. Né? Daí saí do IBAL, fui fazer letras. Na Gaplan eu já saí de lá como secretária já da diretoria, entrei como datilógrafa e cresci. Aí, na Verdez eu já fui como secretária da diretoria superintendente, Tá. fiquei 1 ano lá. Depois fiquei 5 anos na Indaru, também como secretária da diretoria. Que bacana. Aí dei uma pausa na minha carreira aí, Érica. E aí, nessa época você já era casada, Damares? Casei quando eu trabalhava na Indaru. Tá. Né? Tinha Casei, filhos? Tive 2 filhos, né? O Matheus e a Isabela. Né? Aí com 2 filhos pequenos eu dei uma pausa, né, como secretária, e aí que eu acabei indo para uma outra área. Né? Damares, até para o pessoal que está assistindo lá em casa, né, que a mulherada hoje entra muito em conflito, né? Carreira, filho, trabalho. O que você tem para falar para esse pessoal? Valeu a pena, Damares? Valeu muito a pena. Eu acho que a vida, você tem assim etapas e momentos que você tem que se dedicar a alguma coisa, né? Então, estava casada com o Paulo já há 3 anos, quando a gente teve o Matheus e a Isabela, e a gente já tinha programado que eu ia dar uma pausa para cuidar de 2 bebês, né? Que era difícil você deixar. Então, dei uma pausa na minha carreira por 2 anos e eu retornei. Depois retornei. Daí que eu entrei no Senai. Aí né, você foi para o Senai. Fui para o Senai, daí na área da educação. E aí, me conta como é que foi essa carreira no Senai? Quantos anos de Senai? Me aposentei no Senai, saiu ano passado, depois de 26 anos. Puxa vida. De trabalho. Né? Entrei no Senai como instrutora de treinamento, trabalhando meio período, né, que foi o que eu achei que era super tranquilo para eu poder conciliar também. Né? As a minha casa, a criação dos filhos e o trabalho. Né? Tá. Então, durante 9 anos eu fui instrutora de treinamento, né? E só que eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre quis muita coisa, quis buscar, né? E aí eu acabei participando de vários processos seletivos lá dentro, fui agente de treinamento. Qual que é a diferença do instrutor para o agente de treinamento? O instrutor é quem desenvolve o treinamento, né? Ele vai na empresa e dá o treinamento. O agente de treinamento, ele visita as empresas, vê qual é a necessidade da empresa, formata o treinamento, mas normalmente não é ele que desenvolve, o instrutor vai para desenvolver. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Tá. Isso a partir dos anos 2000. Então, de 2000 até 2005, eu fui agente de treinamento. Okay. Né? E em 2005, eu tinha participado já de um outro processo de coordenação. Né? Aí eu passei como coordenadora técnica pedagógica e assumi uma outra área daí dentro da escola. Né? Tá. E como é que foi a sua entrada na área da inclusão? Nesse momento já existia a inclusão? Já era discutido isso ou não, Damares? Não, o processo de inclusão dentro da indústria ele começou a ser discutido nos anos 2000, né, quando a gente passou por um período de mudança na legislação. Né, nós temos um decreto, que é o 3298, que ele é do ano de 99. Né, então, a partir de 2000 é que começou a se falar da inclusão da pessoa com deficiência dentro da indústria. Na área da educação, a gente já falava da inclusão desde 96, que foi quando mudou a LDB.
né? O que é a LDB? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Certo. Então, as escolas passaram a ser inclusiva, né? Mas eu conversava até antes com o diretor aqui da TV e falava que as escolas não estavam preparadas ainda para a inclusão, né? A lei, ela veio, mas não tinha dado esse tempo ainda dos professores se prepararem. Então, era um período, assim, de bastante mudanças, tanto na educação, né? E depois eu comecei a viver essa mudança daí dentro das indústrias, né? Que é as empresas que eu atendia. Damares, você enquanto educadora, né? Professora, fez letras. Sim. Como você enxerga a inclusão dentro da escola? Considerando que ela começou lá atrás, isto é efetivo ou é só o discurso? Como é que você vê isso? Como é que você via antigamente e como é que você vê hoje? Eu acho que hoje a gente avançou muito, eu acho que a gente cresceu muito, mas tem muita coisa ainda para ser feito, né? Você teria que ter uma equipe multidisciplinar em todos os municípios, mas que funcione, que visite as escolas, que veja qual é a necessidade daquele aluno, né? Se o aluno é cego, tem que ter o material preparado para ele. Se ele é surdo, eu tenho que ter o intérprete, né? Se ele tem uma deficiência física, eu tenho que ter uma acessibilidade. E a gente está muito longe ainda, eu vejo. Disso. Né? Até para o pessoal lá de casa que está assistindo, né? Mães, inclusive, que têm essas crianças em casa, o que você falaria para essas mães, Damari? Que dica você dá? O que essas mães precisam saber que é de direito delas e que às vezes a informação não chega até elas? Eu sempre falo assim, a primeira barreira que essa criança ela tem que quebrar, às vezes é o muro da própria casa. Então a mãe tem que acreditar no potencial daquela criança, né? Buscar as entidades que auxiliem, né? Dependendo do tipo da deficiência. A gente tem aqui no município, em todos os municípios você vai ter, né? Uma associação que trabalha com os surdos, ou que trabalha com o cego, ou que trabalha com a deficiência física ou intelectual, né? E ajudar a desenvolver os talentos, né? E o potencial dessa criança, né? Para que quando ela chegue numa idade de ir para uma educação formal, ela já esteja preparada, já conviva, né? Ela consiga se desenvolver também no ensino fundamental e médio. E né? como que essa mãe, esses pais podem fazer isso, Damaris? Eu acho que assim, o primeiro ponto é acreditando naquela criança que ela tem, que nasceu, né? E sabendo que aquela criança ela tem um potencial, ela vai poder se desenvolver e você vai ter que buscar qual é a habilidade daquela criança, qual é o talento daquela criança, igual uma criança, né, normal, uma criança comum que você tem. Né? Tratar ela com igualdade. Eu acho que esse é a principal, né, o segredo, né? Não... E nas escolas, Damaris, como é que você vê isso hoje dentro das escolas? Então, eu venho de uma escola profissionalizante, né? Eu venho de um sistema S, o Senai, né? Que a escola que eu trabalhei aqui em Itu, do qual eu saí o ano passado, ela é um modelo de inclusão de pessoas com deficiência. Né? Então, a escola, se você for perguntar, ela tem toda a acessibilidade, né? Uma escola que ela está preparada para receber tanto o aluno surdo, como o aluno cego, como a deficiência física, mas ela é uma exceção. Né? Ela é uma exceção perante a tudo isso, né? Ela é uma exceção perante a tudo isso. Todas as escolas Senai hoje, elas passaram por esse processo de adaptação, elas atendem hoje uma norma de acessibilidade, né? Mas para o aluno chegar no Senai, ele tem que ter, normalmente, para ele ser um aprendiz, o ensino fundamental completo. Ele já teria que ter feito, né? Ele teria que ter essa educação de base para ele chegar lá. E a gente percebe que ainda são poucos que conseguem chegar. Né? E quando a gente fala dessa deficiência, é correto eu dizer que isso não está só na estrutura predial, mas também no educador? Com certeza. Eu acho que a principal barreira é atitudinal. Né? Você tem que entender a dificuldade daquela criança, né? Ver o que ela precisa, dar condições para que ela consiga se desenvolver. Acho que esse é o principal segredo. Né? O que ela precisa? Que às vezes eu monto uma estrutura imensa, né? Passo por todo um processo de acessibilidade e não é aquilo que a criança precisa. Ela precisa de um material adaptado, ela precisa de um intérprete de Libras para ela. Então, e cada criança ela vai requerer ela tem uma necessidade. Né? Você percebe hoje qual é a demanda maior? Temos mais cegos, mais surdos? Qual é a demanda, Damaris, hoje? Segundo o censo do IBGE, o maior número de pessoas com deficiência hoje é a visual. Tá. Né? Mas por quê? Porque existe um desvio aí, né? Porque ele considera, né, o censo ele considera que toda pessoa que precisa de um apoio, por exemplo, ela tem uma deficiência visual. Né? Okay. Se a gente fosse pensar no censo, você se enquadraria no censo como uma pessoa com uma deficiência visual, e não é, você usa um óculos, né? Então, de acordo com o decreto, não, né? A pessoa ela tem que ter uma perda visual para ela ser considerada cega ou baixa visão. Tá. Né?
Então existe esse desvio, mas hoje a gente tem a deficiência visual, depois vem a física, né, a intelectual e a auditiva. E o Senai hoje ele é preparado para atender os 4, ou As não? quatro. As 4. Na verdade são 5 deficiências, que tem a múltipla deficiência também, né? Tá. Que é aquela pessoa que tem a deficiência física e auditiva, Tá. né? E hoje a gente tem a LBI, que está aí de 2016 para cá, que ela considera também a deficiência psicossocial. O que é uma deficiência psicossocial, A Damaris? deficiência psicossocial são as pessoas que têm o que a gente considerava antigamente como uma doença mental, né? Que são a esquizofrenia, né? A psicopatia. Exatamente. Então hoje, né, de acordo com a LBI, essas pessoas também se enquadrariam como deficientes. Como deficientes. Exatamente. Damaris, como ocorre hoje a educação, por exemplo, eu vou matricular uma pessoa que tem essa deficiência visual. Como que acontece essa inclusão hoje dentro da escola? Os alunos são orientados, o professor, como é que acontece isso? Ou simplesmente eu coloco esse aluno lá dentro da escola? Hoje eu acho que está mais assim, eu simplesmente coloco esse aluno lá. Né? Daí que eu vou ver que ele precisa de um material, ele precisa de um material em braille, a prova dele tem que ser em braille, né? Ou ele tem que ter um sistema, um computador que ele possa usar, né? Que ele tenha um software adaptado para ele. Né? Então hoje eu percebo ainda que a gente tem muita dificuldade ainda nesse sentido, né? Nas escolas muito públicas. longe, né? As escolas particulares acho que estão mais preparadas, né? Mas ainda a gente está muito longe, né? Às vezes aquele aluno ele tem um computador como um apoio ali na sala de aula, mas ele não tem esse recurso na casa dele. Então, né? esse faz falta para ele lá. Né? Outro agravante que nós temos. Uma coisa que a gente ouvia, a maquininha Perkins, por exemplo, que é a maquininha do cego, ela faz muito barulho, ela incomoda os outros alunos. Então, quando chegou o software adaptado, então resolveu esse problema da máquina, mas muitas vezes aquele aluno ele não tem o equipamento na casa dele para ele poder estudar. E né? O governo não dá essa assessoria? Deveria dar, Érica, deveria, mas não chega, esse recurso não chega para todo mundo, não. Eu estou falando isso da rede pública, mas que eu não trabalho lá. Né? Sim, eu venho, né, é que você tem esse conhecimento todo... Porque eu trabalho no Senai. Sim. Né? E no Senai, nos programas que a gente desenvolvia, a gente visitava muito a rede pública, não só aqui de Itu. Né? Se a gente pega aqui o estado de São Paulo, é um estado que a gente é muito privilegiado, vamos pensar assim. Mas vai para o norte, para o nordeste, você vê que a dificuldade é pior. É bem maior, né? Bem maior a dificuldade. Damaris, e depois aí você entra então com força efetiva dentro das indústrias. Das indústrias. Então, o que aconteceu? Eu falei do decreto de 99, e no ano 2000, o que aconteceu? O Ministério do Trabalho começou a chamar as indústrias, né? Porque agora a gente tinha uma lei que a indústria ela tinha que ser inclusiva. Né? Então, eu vou pedir para você segurar essa informação, que eu vou pedir para o pessoal lá de casa nos aguardar, que no próximo bloco, eu estou aqui bem curiosa para saber como é que as indústrias hoje, saber se elas estão preparadas ou não para viver essa inclusão que tanto é dito, que nós temos lei para isso. E vamos ver de que forma a Damaris pode nos ajudar. Não saia daí, eu espero você. Olá, estamos de volta em mais um bloco no nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Damaris Orlandini, que vai nos contar como foi a sua entrada para a indústria, né, enquanto profissional da área da inclusão, né, Damaris? Conta um pouco para a gente aí como é que foi a sua ida para a indústria e hoje como é que o Brasil está envolvido com essa inclusão do profissional, né, com portador aí de deficiências. Hoje a gente... Na verdade, a indústria ela começou a ouvir falar da inclusão dentro começou a ser cobrada, na verdade, pela inclusão no início dos anos 2000. Certo. Quando nós tivemos um decreto aí, o 3298, ele é de 99, mas começou a entrar em vigor mesmo nos anos 2000.
E aí o Ministério do Trabalho, na época, começou a chamar as indústrias porque elas tinham que atender agora essa legislação, né? E quando a indústria foi procurar no mercado, as pessoas não estavam preparadas para o mercado de trabalho. As entidades, as instituições trabalhavam com as pessoas com deficiência, mas não pensava realmente em preparar essa pessoa para o mercado de trabalho. Então a mudança começou a acontecer a partir dos anos 2000. Nesse período foi quando você entrou aí para as indústrias para atender essa demanda, Damares? Foi. Né, eu trabalhava numa instituição de ensino profissionalizante na época, né, que eu já falei que era o Senai. Que era o Senai. Exatamente. Aí junto com o meu diretor, né, o professor Elvésio, a gente criou, daí até, na verdade, meio que cobrado pelo Ministério do Trabalho, porque o Sistema S ele era responsável pela capacitação profissional, né, aliás, de todo mundo, da população, né, para a indústria. Então, a gente teve que pensar numa estratégia para auxiliar a indústria nesse momento. Então, foi aí que eu comecei a coordenar um grupo de profissionais, né, para atender a indústria. Entendi. Então, e naquela época, realmente era tudo muito difícil, né? Você não tinha as pessoas com deficiência capacitadas, a indústria não estava preparada, né? Os gestores não estavam preparados, o RH não estava preparado, né? Eu vejo assim, de 2000 para cá, hoje estamos em 2019, a gente já cresceu muito, né? Embora a lei da inclusão, ela fez o ano passado 28 anos. Ah, tá. A lei, ela é de 91, né? Tá certo. E, então, agora, né, eu vejo assim, a indústria já cresceu bastante nesse sentido, mas tem muita coisa ainda que precisa ser feita, né? Hoje a gente tem a legislação, né? Então, por que a indústria hoje ela tem que contratar? Porque as multas são pesadas também. Damares, até para os empresários que estão assistindo o nosso programa, conhecer um pouquinho mais, fala para a gente um pouco como é que funciona essa questão da inclusão. A partir de quantos funcionários uma empresa precisa ter? O empresário, ele recebe alguma coisa por ter esse profissional dentro da organização ou não? A lei, ela fala o seguinte, Érica, as empresas com mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter um percentual de pessoas com deficiência. Certo. Então, uma empresa de 100 até 200 funcionários, ela tem que ter 2% do seu quadro de funcionários preenchidos por pessoas com deficiência. Certo. De 201 a 500, 3%. De 501 até 1.000, 4%. E as empresas acima de 1.000 funcionários, ela tem que ter 5% do seu quadro de pessoas com deficiência. E essa deficiência independe, se seja auditiva, visão? Independe, desde que aquela pessoa se enquadre no decreto 5296. Tá. Então, uma pessoa com uma deficiência auditiva, por exemplo, todo mundo que tem uma perda auditiva, ele é considerado deficiente auditivo? Não. Né? A perda tem que ser acima de 41 decibéis e nas frequências de 500 mil, 2.000 e 3.000 Hz. Entendi. Então, uma pessoa que tem uma perda de 25 decibéis, por exemplo, em cada orelha, ele não é considerado de acordo com a lei, ele não vai se enquadrar naquela empresa como uma pessoa com uma deficiência auditiva. Como você explicou, por exemplo, eu uso óculos, dentro do índice do IBGE, eu tenho uma certa deficiência, mas Sim. não sou suficiente para ser Não entendida. né? Você não vai ser considerado uma pessoa com uma deficiência visual, porque Entendi. a perda também ela tem que ser de moderada para severa. Mesma coisa com a deficiência intelectual, né, com a deficiência física, né? Então, toda pessoa que tem amputação, ele é considerado um deficiente físico? Não. Né? Por exemplo, na mão, por exemplo, ele tem que ter uma perda que cause uma incapacidade funcional. Né? Então, se ele perdeu o dedo mínimo, ele não é considerado um deficiente físico, porque ele não perdeu a função de pinça. Ah, né? entendi. Então, perdeu o polegar, o indicador, né? Perdeu só a pontinha da primeira falange. Não, né? Mas ele tem uma perda considerável, aí sim. Então, existe um decreto que norteia as empresas com relação a isso. Entendi. Né? E se o empresário não atender essa demanda? Então, se ele não atender, então aí entra o Ministério do Trabalho, na primeira esfera, né, aplicando as multas. Né? Então, as multas, até o ano passado, ela estava na faixa de 2.990 por pessoa com deficiência que ele deixa de contratar. Tá. Mas ele tem também um acréscimo, um percentual em cima dessa multa, de 20% até 50%. Então, a empresa que está com mais de 1.000 funcionários, ele recebe ainda mais 50% em cima do valor daquela multa. Né? Então, os valores começam a crescer um pouquinho. E a pesar. Né? E não para por aí, né? Porque o empresário, para contratar esse profissional, ele também tem que ter uma estrutura que atenda a demanda desse profissional. Exatamente. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com a deficiência física. A lei, ela não fala se você tem que contratar deficiente físico, auditivo, intelectual ou visual.
né? Mas é interessante que as empresas tenham oportunidade para toda a deficiência. Sim. Né? Então, é importante que ele tenha, por exemplo, acessibilidade para a pessoa com deficiência física, por exemplo, né? Para o cadeirante, né? E aí todo mundo acaba se beneficiando, né? Eu vejo assim, às vezes você tem um fornecedor que tem uma limitação física, ele vai se beneficiar se você for uma empresa mais acessível, se você tiver um elevador, se você tiver uma rampa, né? Então hoje a gente tem leis, né, e normas que apoiam esse tipo de atividade dentro das indústrias. Entendi. Né? E o empresário ganha alguma coisa tendo esses profissionais, Damares, ou não? Eu vejo assim, ganha em termos financeiros, não. Né? Mas o que a gente consegue ver, e muitas empresas já fizeram isso, por exemplo, uma pesquisa de clima. Então, ele ganha muito com relação ao ambiente de trabalho, à harmonia, né? Então, o clima da empresa fica melhor. E os profissionais aprendem a lidar com a diversidade. Exato, então, eu acho assim, que você ganha muito, né, quando você convive com a pessoa com deficiência. Então, você consegue diminuir absenteísmo, né, porque às vezes eu não tenho nenhuma deficiência, por exemplo, e você tem uma deficiência bem severa. Você não falta, você não chega atrasado, você está sempre de bom humor. Então, você acaba me contaminando também. Fala, nossa, né, por que a Érica é tão feliz e eu não? Né, mal agradecida, às vezes a gente vê. Né? Então, você consegue perceber isso nas empresas que são inclusivas hoje. E existem os níveis, né? Leve de deficiência, severa ou não, Damares? Existe, né? Não é muito correto você classificar assim, né? Leve... moderado ou severo. Né? Mas quando você vai calcular, por exemplo, hoje a gente fala também de uma auxílio inclusão. Aí ele vai levar isso em consideração, se aquela deficiência é leve, moderada ou é severa, né? Para ele calcular qual é o valor que vai ser pago. Mas a lei, a partir do momento em que eu contrato, independe se ele é leve, moderada ou severa, o empresário está respeitando a lei, está tudo certo. Está respeitando a lei, desde, né, que ele atenda, como eu falei, o decreto 5296. Tá certo. Né? E no decreto 5296, se você for ler, ele vai considerar as pessoas com deficiência de moderado para severa. A pessoa que é leve, ele não vai se encaixar. Entendi. Né? Ele tem uma perda leve, ele consegue trabalhar, ele não tem tanta dificuldade no mercado. Entendi. Nem na área educacional, nem na área profissional. Entendi. Né? E Damares, você pode falar um pouco, explanar um pouco quais as dificuldades hoje que você vê no processo de contratação? Porque, por exemplo, a área de recursos humanos, eu acho que ali inicia-se todo o processo para a entrada desse profissional e a estada dele dentro da empresa, porque não é só eu recrutá-lo, né? Mas até o processo de recrutamento é um processo diferenciado, porque como é que eu recruto um cego, né? Como é que eu recruto, por exemplo, o surdo-mudo? Se eu não souber falar, né? Se eu não dominar Libras, eu não vou conseguir falar com esse profissional. Com ele, exatamente. Como é que eu faço uma entrevista com o surdo? Eu vejo assim, até na entrevista, né, o surdo, por exemplo, ele acaba levando o intérprete com ele, ou a própria mãe, alguém da família, acaba fazendo essa ponte. Né? Então ele passa pelo processo e a empresa está feliz e ele está trabalhando. Ele tem esse respaldo, Hoje eu vejo assim, a principal dificuldade da indústria é reter aquele talento. Muitas vezes ela investiu, ela treinou, né, porque o RH, eu vejo que hoje, né, depois de tantos anos, ele está mais preparado. Né? Então sempre tem alguém que vai entender um pouquinho da língua de sinais, vai ter alguém que vai conhecer um pouquinho de braille, né, ou que vai saber lidar com a deficiência intelectual ou física. Né, mas o gestor muitas vezes não está preparado. Sim. Né, ou então o gestor está preparado. Né, aí os colegas de trabalho não estão preparados. Isso. Então eu acho que hoje você tem que preparar não só o RH, mas preparar os seus gestores e preparar todos os colaboradores. Porque nós, Érica, a gente não conviveu com a diferença. Né, nós deveríamos lá na nossa infância, quando a gente fez o ensino fundamental, a gente ter convivido com a pessoa com deficiência, mas isso não aconteceu na nossa geração. Né? Então, por isso que hoje você tem que investir nisso, né? Então, preparar os seus colaboradores, preparar os seus gestores, né? Para que realmente, daqui a alguns anos, a gente tenha uma sociedade mais inclusiva. Por isso a importância das escolas acolher essas crianças hoje, para que essa geração que esteja se formando não sejam impactadas na hora de trabalhar com eles lá na frente. Exatamente, eu vejo assim, né? A nossa geração, ela sofreu, né, essa dificuldade. Agora, a geração dos nossos filhos já sofreram menos. E dos nossos netos vão sofrer menos ainda. Né? Eu acredito muito nisso. A gente está caminhando para uma sociedade mais inclusiva, né? Mas tem muita coisa que precisa ser feita. Damares, e você que estava envolvida com isso, né? Então você praticamente fica nas duas pontas, né? A ponta do empresário, mas também tem a ponta do profissional que tem essa deficiência. Todos estão aptos para entrar? Todos querem entrar no mercado de trabalho? Como é que você vê isso?
Não, nem todo mundo, viu, Érica? Ainda tem muitas pessoas que se apoiam no benefício, né? Ele tem um benefício de prestação continuada, né? Que é pago que é como se fosse uma aposentadoria, né? É uma aposentadoria, tá. Né? Vamos dizer assim. E se ele entrar para o mercado de trabalho, ele perde aquela aposentadoria. Entendi. Que seria o quê? Um salário mínimo? Um salário mínimo. E ele tem que provar a pobreza, né? Porque a renda daquela família não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo. Mas mesmo assim, ele se apega muitas vezes nesse benefício, né? Ele tem medo de abrir mão do benefício, ir para o mercado de trabalho e perder o emprego. De 2012 para cá, a gente tem uma lei que favorece isso. Se ele for para o mercado de trabalho e ele for mandado embora, por exemplo, no momento de crise, ele pode recuperar o benefício. Tá. Mas ainda existe muito medo, muito receio, então o BPC ainda acaba sendo um empecilho muitas vezes. E eles perdem oportunidades, né, Damares? Perdem. Porque às vezes, o que ele vai ganhar na empresa muitas vezes é maior do que o benefício, sem contar que na empresa ele pode ter convênio médico, ele pode ter vários benefícios, né? Exatamente, e sem contar o convívio social que ele vai ter, que eu acho que isso é o mais importante ainda. Lá ele vai ter relacionar com outras pessoas, ele vai ter a oportunidade de conhecer, né, outros mercados, né? Então acho que isso vai fazer muito bem para ele. E muitas vezes também, Érica, não é ele que não quer, muitas vezes a família tem medo, né, de abrir mão daquele benefício. Muitas vezes aquele benefício é o arrimo daquela família. Né? E aí a gente acaba não tendo aquele profissional que estaria pronto para o mercado, ele acaba não indo, né? Então, e é uma pena, né? Porque ele poderia se desenvolver como qualquer outro profissional. Como qualquer outro, eu também vejo assim, né? Existem os dois lados aí, né? Eu acho que tanto a família teria que apoiar e a pessoa também deve querer, né? Damares, em casa com certeza tem alguém nos assistindo, né? E perguntando como é que eu posso começar a pensar nisso para a minha empresa. Qual é a dica que você dá? Então, eu estou lá com um empresário que tenha mais de 100 funcionários na sua empresa. O que ele tem que fazer no primeiro momento? Acho que ele teria que procurar, né, ou uma consultora ou uma instituição que possa ajudá-lo, né? Por exemplo, montar um programa. Hoje você atua nessa área. Então, se ele for atrás de um consultor tem condições de desenvolver um programa para ele. Um programa para ele, exatamente. Ele vê qual é a necessidade dele, o que ele precisaria fazer, né? Se a equipe dele já está pronta para receber, se a empresa dele está pronta para receber ou não. Porque eu tenho que ter esse passo antes, né? Tem que ter esse passo antes. Né? Preparar essas pessoas, porque senão vai ser igual o aluno, que eu coloco simplesmente ele dentro da sala de aula. Se abandona ele lá, ele não vai se desenvolver. A mesma coisa vai ser o trabalhador. Né? E ele acaba indo embora. Né? Uma vez eu fui chamada para atender uma empresa que a reclamação era essa: olha, eu não consigo fazer com que os surdos que ela contratava, que eles permanecessem na empresa. Aí quando você vai ver, eles estão excluídos no refeitório, tem uma mesa só com surdos, ele não consegue conversar com ninguém, então ele se sente excluído. Então a inclusão não é isso. Né? A inclusão é que ele sente na mesa com todo mundo, que as pessoas consigam conversar com ele. Né? Você vai fazer, por exemplo, uma palestra sobre o resultado daquela empresa, então se você tiver surdo na plateia, você tem que ter o intérprete, você tem que ter o cuidado de fazer com que aquela informação chegue para ele também. Né? A mesma coisa, eu estou com uma apresentação, eu tenho cego na minha plateia, então eu tenho que lembrar de descrever as figuras que eu estou apresentando, os gráficos. Então, todo esse olhar, né, a gente teria que ter. Essa sensibilidade que precisa ser desenvolvida. Essa sensibilidade, para que você consiga realmente desenvolver essas pessoas e reter todos esses talentos depois na sua empresa. Damares, muito bom falar com você. Eu que agradeço. Tem muita coisa para esclarecer, né? Mas já deu para a gente entender um pouco, né, do que é essa inclusão. Sempre no finalzinho da nossa entrevista, a gente deixa para você olhar para aquela câmera, agradecer quem você quer agradecer pela sua carreira, parabéns pela carreira, porque ficar 25 anos dentro de uma empresa não é para qualquer um. Parabéns. Obrigada. E fica aí para você agradecer quem você gostaria. Eu quero agradecer, eu acho que tem muitas pessoas que eu tenho que agradecer, né? Minha família, o meu marido, né? As pessoas do meu trabalho, né? Que me ajudaram bastante, né? E hoje estou aqui, né? Acabei saindo da instituição, mas estou numa carreira solo, então eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, né, e aproveitar todas essas oportunidades que a gente tem. Então, obrigada. Né? Damares, muito obrigada por você estar aqui conosco. Tenho certeza que o pessoal lá de casa gostou demais da sua entrevista, foi extremamente esclarecedora para a gente aqui. E eu espero você no próximo programa, que está incrível. Tchau, tchau.